Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meu nome é Marinaldo, sou diácono permanente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cânone bíblico ou cânon bíblico. Quando nós nos referimos à Sagrada Escritura, especialmente nós católicos, nós seguimos uma regra de artigos que consta no Código de Direito Canônico. Esse cânone bíblico ou cânone das Escrituras é a lista dos textos, texto dos livros ou decreto, regra, que diz respeito à disciplina religiosa, o conjunto dos livros religiosos que determinam a comunidade que considera como sendo inspirados por Deus. Aqui nós temos, por exemplo, os cânones judaicos, do judaísmo rabínico, cânones bíblicos cristãos da Igreja Ocidental. Então, tanto a Torá do Antigo Testamento como os livros da Nova Aliança, do Novo Testamento, são regidos para nós com o cânone bíblico. Nós vamos encontrar todas as informações e direitos que a Igreja contempla dentro do Código de Direito Canônico. Dito isto, nós podemos falar um pouco sobre a composição desses dois testamentos ou dessas alianças. O Velho Testamento com as suas 7 alianças e o Novo Testamento com a única e verdadeira e definitiva aliança, ou Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento inicia com o livro do Gênesis, que é o livro da criação, que é composto de 5 livros chamados de Pentateuco. E aí ele se propaga com os livros de muitos dos nossos patriarcas, juízes, e nós vamos encontrar, por exemplo, provérbios, vamos encontrar muita sabedoria dentro deste livro, ou dentro deste contexto, ou dessa enciclopédia que nós chamamos de Velho Testamento ou Antiga Aliança, que se compõe, para nós católicos, de 46 livros. E vamos ver, por exemplo, o Novo Testamento, que nós vamos encontrar o início no Evangelho de Mateus, que vai ser concluído no livro do Apocalipse de São João, completando aí 27 livros. A composição, então, para nós, são 73 livros. Né? A nossa Bíblia compõe-se de 73 livros. A Bíblia sempre foi o livro de muita discussão, mas também de muitas traduções. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego koiné. O grego koiné, que é uma língua antiga, uma língua que já não existe mais, ela já não é mais falada na Grécia, é uma Bíblia que nós dizemos que ela ficou no passado. O Antigo Testamento, quase que a sua totalidade, ela é redigida em hebraico. Embora existam algumas palavras, alguns trechos ou livros em aramaico e grego, mas a totalidade é hebraico. Quanto ao Novo Testamento, ele basicamente foi redigido em grego. A única exceção é o livro de Mateus, que originariamente é escrito em aramaico. Contudo, esse original foi perdido, de maneira que resta-nos hoje as versões em grego. Para que nós possamos compreender, não existe registro que temos hoje de, em algum lugar, existirem os originais, aqueles que os Mateus, Lucas, Ageu e outros escreveram, Neemias, Tobias. Então, o que nós temos é a cópia da cópia da cópia da cópia.
É isto que nós temos. Original, não se sabe aonde eles estão. Eles, para toda a comunidade cristã, eles estão perdidos. Isso não significa dizer que não sejam verdade. Convém informar que a Igreja Católica, desde o início, desde o princípio, ela utilizou a tradução grega da Bíblia chamada de Septuaginta, ou versão dos 70. Essa tradução grega foi feita no século III a.C., em Alexandria, no Egito, por 72 sábios, em virtude da existência de uma grande comunidade judaica nessas cidades, que não compreendia mais a língua hebraica. Então, para eles, era um sofrimento não saber mais a sua língua e estar privado de contemplar ou de continuar fazendo o seu culto pelos livros sagrados, uma vez que eles já não tinham mais o domínio da língua. Então, esse é um tempo muito longe de nós, por isso é importante que a gente leve em consideração que o tempo vai passando e quando não se vai renovando, quando a gente não vai fazendo os ajustes necessários, ele vai passando para a gente também, né? Nós vemos, por exemplo, que nessa época da versão dos 70, não existia cânon bíblico. Esse trabalho dos cânones, ele veio acontecer bem mais próximo de nós, bem mais próximo de nós, próximo mesmo, né? Na época em que foi feita essa tradução, a lista dos cânones dos livros sagrados ainda não estava concluída, de forma que essa versão acabou abrangendo outros livros, ficando mais extensa, ficando bem, vamos dizer, recheada de informações, uma riqueza muito grande para nós católicos que tivemos o privilégio de seguir esses ensinamentos, né? Essa Bíblia, adotada pelos apóstolos de Jesus em sua pregação, em suas pregações e textos, das 350 citações que o Novo Testamento faz dos livros do Antigo Testamento, 300 concordam perfeitamente com a versão dos 70, inclusive quanto à diferença em hebraico. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os judeus da Palestina se reuniram em um sínodo na cidade de Jânia, a maior cidade da época, ou a cidade que reunia mais propícia para que eles fizessem essa reunião. E lá eles estabeleceram alguns critérios para formarem o seu cânon bíblico. Esses critérios que eles estabeleceram para isso eram os seguintes. O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas hebraico. O livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdras, entre 458 a 428 a.C. O livro não poderia contradizer a lei de Moisés, o Pentateuco. Este tempo, quando os sábios de Jânia se reuniram, era uma bagunça generalizada, porque muitos seguiam a nova religião, ou a lei cristã, seguiam a Cristo, outros seguiam Moisés, outros então queriam seguir as duas formas de ensinamento. Então, aqueles que achavam que deveriam conservar a lei de Moisés não aceitavam estes que estavam seguindo a nova doutrina. E estes não aceitavam aqueles. Então isso era uma briga generalizada no que diz respeito a religiões, e por isso que tinha muitos seguidores chamados de partidos, né? E nesse tempo, então, era necessário que isto fosse organizado, e alguém teria que fazer de alguma forma, e eles resolveram fazer dessa forma. E aí, então, cria-se a antiga
Torá, a Bíblia que nós chamamos dos judeus, né? Essa é a Bíblia que foi criada por eles neste tempo, mais ou menos entre 70 e 100 depois de Cristo. E eles vêm determinar que os livros deveriam ser aceitos para eles entre 458 e 428 antes de Cristo. Então há uma proporção de tempo muito grande. No próximo vídeo nós conversaremos sobre o restante dessa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.